Você acha do Olavo de Carvalho? Então, já falei desse caso aí em várias entrevistas, já falei em artigo também. Fica difícil resumir isso tudo, né? O Olavo, eu organizei um livro com artigos dele, né? Quer dizer, com a parte da obra do Olavo de crítica cultural, a parte jornalística da obra, uma coletânea de artigos. Ele também tem a parte de filosofia propriamente dita e de história da filosofia. E esse livro se tornou um best-seller, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Não é um livro sobre o bolsonarismo, né? É um livro anterior a isso. E é um livro que vai muito além da política, inclusive. Eu dividi em capítulos, em temas. Então ele começa tratando da formação da personalidade, falando de juventude, inclusive de várias questões, né? Como essa necessidade de pertencer a uma patota, né? Que a turma bolsonarista, em que a turma bolsonarista se transformou, né? E tem ali trechos sobre pobreza também, capítulos sobre pobreza, sobre questões sociais, sobre vocação antes, na verdade, sobre questões sociais, aí sobre democracia, aí tem sobre questões políticas mais relacionadas ao governo do PT, e aí sobre questões intelectuais mais profundas. Então é um livro que tem uma escadinha intelectual para um leigo, numa obra que mostrou, naquele momento do país, algumas coisas que precisavam de fato ser mostradas. Então era uma coletânea que eu considerei que merecia ser publicada. Existia um nicho para aquilo, existia uma demanda reprimida de autores mais críticos em relação ao poder esquerdista, e havia, né, como há hoje por uma parte das emissoras, né, que recebem verba do governo, havia no mercado editorial uma limitação, um certo repúdio a autores que não fossem da patota esquerdista, né? Então se furou esse bloqueio. E o livro vendeu horrores e tal. E depois disso, né, eu tive várias posições, inclusive no debate público, divergentes em relação ao Olavo de Carvalho, que é uma coisa normal. No Brasil, o sujeito acha que você organiza o livro de alguém, ou você é de direita, ou você é conservador e tal, não sei o quê, e você está amarrado a tudo que aquela pessoa diz e faz antes, durante e depois da publicação do livro e tal. Ferrado. Que é um troço ridículo, né? Então ele defendeu a candidatura de Denise Abreu, eu sabia que não ia dar em nada. Ele foi contra, inicialmente, preferia a cassação do mandato em vez do impeachment, e eu achava que o impeachment era necessário, inclusive porque a cassação do mandato era incerta pelo Tribunal Superior Eleitoral, e acabou se revelando certo, porque o TSE absolveu a chapa Dilma Temer, como a gente diz, por excesso de provas, né? A gente diz ironicamente, era a turma liderada pelo Gilmar Mendes, e depois se transformou aí em alguém da liderança da militância bolsonarista. E esse tipo de comportamento não é o meu, de jornalista independente que aponta a sujeira onde tiver. Não minimizo desvio de dinheiro público, não digo que corrupçãozinha existe em qualquer lugar. Não, bandido tem que ir para cadeia, independentemente de quem seja.